Valeu, galera, aqui é Rodrigo Borges com vocês, mais uma vez falando aqui de rede Modbus, beleza? Hoje nós vamos tentar esclarecer um pouquinho o que é a rede Modbus, tá? E tentar conhecer um pouquinho o protocolo. Uma breve descrição. O Modbus é um protocolo de comunicação de dados industrial que foi desenvolvido em 1979 pela Modicon para possibilitar a comunicação entre dispositivos de automação. No original dele era destinado para transmitir dados através de uma camada serial, né? Mas hoje ele já foi implementado até para comunicações TCP/IP através da rede Ethernet. Ele é um protocolo aberto, tá? Que se comunica, como eu falei, em serial ou em meio físico Ethernet, beleza? Protocolo também de requisição-resposta, tá? E com funções que são previamente definidas para poder disponibilizar as informações. Mas beleza, o que é esse tal de protocolo? Protocolo de comunicação. Vamos tentar exemplificar com uma coisa do nosso cotidiano para ficar mais fácil de entendermos o que é protocolo primeiro. Vamos se imaginar a seguinte situação. Suponha que o embaixador do Brasil ele decida jantar com o presidente dos Estados Unidos, ou almoçar, tanto faz. Será que ele simplesmente pode ligar e marcar qualquer horário, de qualquer forma? Não, né? Ele tem que seguir um protocolo. O que seria esse protocolo? Ele tem que ligar para a secretária do Obama para ver se ele tem disponibilidade, se ele tiver qual o melhor horário, qual é a margem de atraso que ele pode ter. São várias regras que têm que ser seguidas, certo? Se ele violar esse protocolo em qualquer uma das etapas, com certeza a comunicação vai ser dificultada. Então, protocolos são o quê? São regras, beleza? Regras que são previamente estabelecidos. Em redes, nós temos o chamado de protocolo de comunicação, tá? O que seriam? São regras físicas e lógicas previamente determinadas a fim de estabelecer a comunicação entre dois ou mais equipamentos. Então, sempre que vier protocolamente, lembre de regras, tá? Protocolos físicos e lógicos, como assim? Nós temos regras físicas e lógicas que definem um protocolo. Vou falar primeiro de regras físicas, protocolos físicos, tá? O que seriam protocolos físicos? Um exemplo, nós temos lá conexões RS485, que é um meio físico, RS232, que é um meio físico, Ethernet e tantos outros. Cada um desses meios físicos, eles têm conectores específicos, eles têm uma pinagem específica, tipo de condutor específico, tudo isso determina um protocolo físico. Ou seja, são regras que dizem que aquele protocolo tem que ser usado daquele jeito. Nós temos um exemplo na foto aqui, um RS485, um conector DB9, mostrando a sua pinagem. Vou pegar como exemplo aqui o pino 1 e o pino 6. O pino 1 diz que ele é TX e o pino 6 diz que ele é RX. Se eu estou usando o RS485, eu tenho que seguir essa pinagem. Eu não posso pegar um conector e com uma pinagem diferente tentar conectar nesse protocolo que não vai funcionar. Então isso é uma regra que foi previamente estabelecida e tem que ser seguida para essa comunicação RS485. Beleza? E os protocolos lógicos? Eles já definem, por exemplo, a quantidade de bits que vai ser transferidos, qual vai ser o formato de dado, qual bit que é transmitido primeiro. Então, o protocolo lógico ele já está na parte lógica. Ele determina como será feito o meio lógico lá, a parte dos dados. E geralmente você pode ver que o nome da rede ela tem o mesmo nome do protocolo lógico, beleza? Então, uma rede, por exemplo, Modbus, protocolo lógico Modbus, ele dá o nome à rede. Algumas características do protocolo. Ele é baseado no modelo de comunicação mestre-escravo, tá ok? Como eu já falei, ele é um protocolo de requisição-resposta, tá? Como assim? O dispositivo mestre ele vai iniciar uma transação com uma requisição e os dispositivos escravos vão responder essa requisição. Sempre dessa forma, os escravos não podem se comunicar com os outros, eles só respondem aquilo que o mestre pergunta. E nós podemos ter aqui até 247 escravos na rede. Aqui temos uma fotozinha para ilustrar um pouquinho isso. Nós temos aqui o mestre iniciando, tá? Fazendo uma pergunta, e nessa pergunta, o frame, a mensagem,
ela tem lá o endereço do dispositivo que ele está perguntando, o código da função, os dados e a checagem. Aí o escravo recebe isso, processa e responde da mesma forma tudo aquilo que lhe foi solicitado. Como eu falei, nós temos aqui esse campo de função, que já são funções previamente definidas, tá? Para fazer a informação fluir. Os meios físicos que ele utiliza. Ele utiliza o RS-232, que é um meio físico, que é um meio físico ponto a ponto, quando a gente vai conectar só um mestre e um escravo. Temos o RS-485, que nós chamamos de multidrop, tá? Que ele pode conectar vários escravos diferentes. E o Ethernet também é um meio físico, tá? Aí nós temos aqui o modo RTU, o ASCII e o Plus, eles usam o RS-232 e o 485. E o Modbus TCP/IP Ethernet usa o meio Ethernet, quer dizer, através do cabo TP, fibra ótica ou até wireless. Beleza? Uma coisa que vale ressaltar, uma das funções desse protocolo, bem interessante, é dividir a mensagem em pequenos pacotes de tamanho fixo. Beleza? Desta forma, a taxa de ocupação no meio no envio de grandes mensagens é otimizado. Tá? Assim, ele permite que outras estações tenham a oportunidade de transmitir seus dados. Essa é uma característica interessante do Modbus, essa questão da compatibilidade, tá? Das suas mensagens bem reduzidas, tornando ele uma rede muito usual e uma das mais usadas até hoje, e cada dia crescendo mais. Como é que funciona o endereçamento no Modbus? Ele vai de 256 endereços, tá? De 0 a 255. Aí tu pode perguntar, pô cara, mas você falou que aqui eram 247 escravos. E são. Como é que funciona? Por que todos os endereços não são usados como escravo? O primeiro é o endereço 0. O 0, ele não é usado porque quando o 0 está configurado no mestre lá para enviar a informação, ele é um broadcast. O que é um broadcast? É quando o mestre envia a mesma informação para todos os escravos de uma vez. Porque nós temos dois tipos de transmissão do mestre. Ou a broadcast, que é esse envio de uma vez só, tá, da mesma informação para os escravos, ou a unicast. A unicast é o que? É aquela tradicional que eu mostrei anteriormente, que o mestre ele pega o endereço de um escravo e envia uma informação para aquele escravo específico. E geralmente essa é a usada. Essa é a unicast. Agora o broadcast é quando a gente quer enviar a mesma informação para todo mundo. Um exemplo disso seria o mestre mandando zerar todos os contadores de todos os escravos. Ele mandaria um broadcast, mandar todo mundo zerar de uma vez. E quando ele manda o broadcast, ele não tem resposta. Como é meio serial, daria conflito na rede. Então quando ele usa o broadcast, ele só envia. Os escravos só recebem e não respondem. Os endereços de 1 a 247 são os endereços disponíveis para escravos. E o 248 ao 255 já são endereços reservados. Beleza? Modos de transmissão, nós temos dois básicos aqui, que é o ASCII e temos o RTU, tá? Eles são selecionados durante a configuração. O que esses caras fazem? Eles definem um conteúdo em bit dos campos das mensagens transmitidas, tá? E eles determinam como a informação vai ser empacotada e depois como vai ser decodificada. O que é isso? Eles dizem o seguinte: olha, os primeiros bits vão servir para isso, os outros bits vão servir para aquilo, e depois eles vão ser feitos de tal forma. Eles configuram de tal forma que a mensagem se torne inteligível, que a mensagem que ela reproduza uma informação útil. Então é eles que determinam como essa mensagem é configurada. Então dependendo do modo que você escolher, eu acho que o RTU vai ser de uma forma, tá? Só que aqui a gente vai trabalhar mais só com o RTU. Eu não vou ficar entrando em detalhe do ASCII e também não vou falar do TCP/IP lá. Fica para uma próxima oportunidade que a gente vai focar mais no RTU, que é o modo que a gente está usando aqui para fazer nossas experiências. Então, o modo RTU, quando ele for configurado para esse modo, cada byte dele na mensagem vai conter 2 caracteres hexadecimais, beleza? De 4 bits. Porque o modo RTU, quando a gente configura ele lá, é todo em hexadecimal. Em relação à formação da palavra, do frame, tá? Ele tem alguns critérios. O que é o frame? Frame, imagina uma carta, como se fosse a nossa mensagem é como se fosse uma carta enviada, onde ela tem vários campos lá que tem que ser preenchidos, como destinatário, como remetente, parará. O frame é a nossa mensagem propriamente dita. Agora tem alguns critérios que nós temos que adotar, beleza?
Primeiro, no RTU, a nossa palavra da nossa mensagem, ela sempre vai ter 11 bits, beleza? O primeiro a gente considera o start bit. O que é o start bit? É aquele bit que quando o controlador receber aquele bit, ele sabe que está recebendo uma mensagem. Aí nós temos 8 data bits, que é a mensagem propriamente dita. Depois nós podemos ter 2 stop bits, que são 2 bits que vão chegar dizendo que a mensagem acabou. Ou então, numa segunda opção, nós podemos ter um start bit, 8 data bits, um bit de paridade par e um bit de stop. Bit de paridade é o bit de controle da mensagem, para verificar a integridade da mensagem, beleza? E da terceira opção a gente vai ter uma paridade ímpar. Então sempre, se vocês contarem, vai ter sempre 11 bits em cada mensagem, beleza? Aqui é uma característica da mensagem, como ela é enviada. Nós temos aqui o bit menos significante na frente e o mais significante no final. Então nós temos aqui no primeiro quadradinho um start bit, 8 bits, um bit de paridade e um bit de stop. Depois aqui nós temos um bit de start, 8 bits de informação e 2 bits de stop, beleza? A parte de checagem aqui é pelo modo CRC, depois vocês podem pesquisar sobre isso. Agora, eu mostrei aqui para vocês essa questão do start bit e do stop bit, mas isso aqui se aplica muito para o ASCII, apesar que no ASCII nós não temos aqui 8 bits na mensagem, são 7, tá? Então no caso ele não tem 11, ele tem 10. Mas no RTU propriamente dito, o start bit ele funciona um pouquinho diferente. Em vez dele ser um bit que vai informar que começou a transmissão, no Modbus RTU, o start bit e o stop bit na verdade é a ausência de transmissão. É um período que o controlador vai ficar sem receber nada, que ele vai entender que a mensagem começou ou acabou. Como assim, Rodrigo? Aqui a gente tem dizendo aqui no slide, para indicar o início e o fim de um frame, não deve haver nenhuma transmissão de dados por um período mínimo, equivalente a 3,5 vezes o tamanho da palavra de dados. Aí temos um exemplo aqui, por exemplo, a gente configurou nossa comunicação para 19.200 bps. Como é que a gente vai saber quando é o início e o fim dela? A gente vai ter que fazer algumas continhas básicas aqui, tá? Então, o tempo total de uma palavra aqui, a gente sabe que a palavra no RTU tem 11 bits. Então o que a gente faz? A gente pega esses 11 bits e multiplica por 1 dividido pela velocidade, que é 19.200. A gente fazendo essa continha, a gente vai chegar aqui, ó, 572,9 microsegundos. Beleza? A gente já sabe o tempo total de envio de uma palavra. Agora, para identificar o tempo de início e término, é só a gente pegar esse fator de 3,5 vezes o tamanho da palavra e multiplicar por esse tamanho total, por esse tempo total. Então a gente vai pegar 3,5 vezes 572,9 microsegundos, a gente vai ter um total aqui de 2,005 milissegundos. O que é isso? Para iniciar uma transmissão e terminar uma transmissão, nós temos que ter esse tempo aqui sem dados, tá? Você recebeu lá uma mensagem, aí terminou de enviar os dados, ele vai ficar esperando 2,005 milissegundos para dizer que acabou, e para começar a mesma forma, beleza? Então é assim que é o start e stop bit do RTU, é na verdade uma ausência de transmissão. Aqui nós temos o exemplo do frame. Ele começa o primeiro campo, tempo de início, tá? Nesse nosso exemplo foi 2,005 milissegundos. O endereço do escravo, que vai receber a mensagem. A função Modbus, nós vamos falar mais para frente dela, tá? A mensagem, os dados que vai ser mandado por escravo. E aqui nós temos o campo de checagem, que é o checksum, que ele checa a integridade da palavra. Tá? E depois temos o frame, o finalzinho do frame aqui é o tempo de fim, tá? Que é aquele 2,005 milissegundos para indicar que acabou a transmissão. Beleza? Um exemplo aqui de transmissão real, vamos supor, a gente vai enviar aqui uma informação para o indicador 69. Então o primeiro campo é o endereço dele, né? A gente está em 45 aqui porque está em hexadecimal. Como eu falei, é configurar tudo em hexadecimal aqui no Modbus. Então, primeiro campo aqui é o endereço 69, que está em 45. A função que nós vamos usar
que é a função de leitura, é a 3, então 03 normal, tá? O registrador inicial, tá? Que vai ser lido, nós vamos botar o 11, tá? Pela norma aqui do Modbus ele é o 0A. O número total de registradores a serem lidos, tá? Nós só vamos ler um, então nós vamos botar aqui 01, tá? E o campo de checagem, o CRC, o checksum, eles são que são os dois próximos, nós vamos usar aqui o ABH e 4CH. Esse aqui nós não vamos configurar, mais os da frente. Mas é só para vocês verem como funciona o frame de uma configuração Modbus RTU. A gente tem aqui, para finalizar, a categoria de códigos de funções no Modbus está disponíveis. Nós temos as funções públicas, tá? E temos os códigos definidos pelo fabricante. Vou mostrar aqui os dois slides, só um exemplo de funções. Aqui as principais funções que nós usamos, ó. Por exemplo, funções para bits simples. Eu temos aqui, para leitura, tá, de entradas discretas, eu tenho o código 02. Leituras de saídas, código 01. Escrita de saídas simples, 05. Escrita de múltiplas saídas, 015. E aqui na tabela do lado direito nós temos esse valor em hexadecimal. Você viu, por exemplo, o 15 está aqui 0F. Beleza? Aqui nós temos para palavras 16 bits, tá? E alguns outros especiais aqui. Fica aqui a última tela só para a gente ter uma noção do que é cada um em português. Código 01, lê um número variável, bobina. Código 02, lê um número variável, entrada digital. 3, lê um número variável de registros, e etc. Fica aqui só para a gente poder estar fixando aqui, estudando. Quem tiver qualquer dúvida aí pode perguntar. Isso aí foi só uma préviazinha do que é o Modbus. Ele tem muito mais coisa, tá? Não tem intenção aqui de falar sobre todo o assunto, que é muito grande, mas essa foi só uma pequena introduçãozinha para quem não conhece o protocolo. E aconselho aí estar buscando aí na internet, buscando em livros aí, que tem muito conteúdo bom. E vamos aí dar continuidade aos nossos trabalhos aí com o Modbus. Valeu, rapaziada, um grande abraço aí, espero ter ajudado. Se alguém quiser esse slide ou tirar alguma dúvida, é só mandar um comentário aí, solicitando aí no comentário, deixando um e-mail que a gente passa o material aí. Valeu, um grande abraço, até a próxima.